Servidores públicos aprendem como identificar falhas em licitações para evitar rombos nos cofres públicos. Um dos exemplos citados para uma visão prática do assunto foi o escândalo na Assembleia Legislativa envolvendo fraudes em licitações. Ex-prefeito de Pixuna do Pará não presta contas e vai ter que devolver quase R$2 milhões. O Tribunal de Contas vai fazer a parte dele. Vai julgar, vai sentenciar e vai oferecer ao Ministério Público a condição de que cobre os recursos que foram mal usados. Conselheiro do TCE propôs e parlamentares devolvem mandatos cassados durante a ditadura. Em 64, a junta militar criou o ato institucional para justificar as medidas de exceções, de cassações, de autoritarismo. Tudo isso você vê agora nesta edição, porque o programa é da sua conta Pará. 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 Muitos prefeitos ainda acreditam que podem usar o dinheiro público como bem entender, acreditando na impunidade. Não é bem assim. O Tribunal de Contas do Estado está atento a todas as irregularidades. O ex-prefeito de Pixuna do Pará, mais uma vez, foi condenado a devolver quase R$2 milhões, porque não prestou contas de verbas liberadas para a recuperação de estradas no município. O ex-prefeito de Pixuna do Pará, Evaldo Cunha, vai ter que devolver aos cofres públicos cerca de R$2 milhões. A condenação veio depois que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado analisaram 2 processos abertos contra o gestor público e encontraram irregularidades nas prestações de conta. A falha foi encontrada na aplicação dos recursos em obras de recuperação de estradas vicinais e ruas do município, entre elas a PA João Batista e a PA Enalco. O dinheiro havia sido liberado através de convênio fechado entre a Prefeitura de Pixuna e a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. O relator dos processos, conselheiro André Dias, condenou o ex-prefeito Evaldo Cunha porque os recursos liberados para as obras não foram comprovados. Não houve prestação de contas, porque não deu sequer a oportunidade de observar o quanto foi ou não foi executado do convênio. Por isso, em não cumprimento à norma legal, o ex-prefeito, foi condenado à devolução do valor total dos recursos recebidos, uma vez que não foi dado conhecimento ao Tribunal de Contas e, por conta à sociedade, de que fim esses recursos foram utilizados. Pelo número reiterado de processos que a Prefeitura de Pixuna tem dentro deste tribunal, onde não houve qualquer tipo de prestação de contas, com certeza é na certeza de que não será nunca alcançado pela lei. Bom, o Tribunal de Contas vai fazer a parte dele, vai julgar, vai sentenciar e vai oferecer ao Ministério Público a condição de que cobre os recursos que foram mal usados ou que não deram a devida satisfação sobre a qualidade do seu uso. 13 políticos que foram cassados durante a ditadura militar tiveram simbolicamente o mandato devolvido. Foi durante uma sessão proposta por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Entre os políticos homenageados, o ex-governador Aurélio do Carmo, que teve de volta o diploma e a faixa do executivo, depois de quase 50 anos. 1964 a 1985, anos que representaram um marco na história do Brasil, mas também deixaram marcas na vida de milhares de pessoas. Cidadãos sofreram tortura e tiveram seus direitos políticos suspensos. Funcionários públicos foram demitidos ou aposentados. Parlamentares foram cassados. Partidos foram extinguidos. Foi a época da ditadura militar. Para recontar parte dessa história e resgatar a dignidade de políticos, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Nelson Chaves, propôs e a Assembleia Legislativa concordou em devolver simbolicamente a 13 políticos os mandatos cassados durante o golpe militar. A história, ela pode ser contada inclusive com a presença de muitos daqueles que participaram do momento. Então eu acho que um evento como esse, ele é singular, é ímpar, exatamente porque já é a manifestação da sociedade em fatos muito recentes, mas que já são história. E alguns fatos precisariam ser recontados para que essa história, enfim, seja verdadeira.
Em 64, a junta militar criou o ato institucional para justificar as medidas de exceções, de cassações, de autoritarismo. Agora, em 2013, aqui na Assembleia Legislativa, foi criado um outro ato, democrático, simbólico, para devolver os mandatos políticos cassados durante a ditadura. Corrigindo um erro, pedindo desculpas às famílias e dizendo, olha, o povo do Pará reconhece que vocês tinham razão e que vocês tiveram seus mandatos políticos cassados e nós hoje, a nossa geração atual, que assistiu tudo isso, a nossa geração quer de forma simbólica corrigir esse erro. 11 ex-deputados estaduais, um ex-governador e o vice tiveram de volta o diploma que representou a vontade popular nas urnas. A maioria foi representada por familiares. Eles morreram antes de ver esse resgate de justiça e da memória desse fato político. Entre os deputados cassados, Laércio Barbalho, Dionísio Bentes de Carvalho, Maravalho Belo, Hélio Gueiros. Aurélio do Carmo tinha 38 anos quando assumiu o governo do estado. Foi cassado pelos militares porque havia viajado para a então União Soviética e também para a Tchecoslováquia em busca de informações para a instalação de uma siderurgia no Pará. Além disso, tinha em seu secretariado um membro do Partido Comunista, Benedito Monteiro, que também teve seus direitos políticos cassados. Aos 91 anos, Aurélio do Carmo voltou a ser chamado governador. Deus me permitiu que eu tivesse a lucidez necessária para poder aquilatar a grandeza deste momento. Sou muito agradecido a esta Assembleia, ao Tribunal de Contas, ao Nelson Chaves, que tomou essa iniciativa incorporada pela Ordem dos Advogados. Me permitiu esse momento de rara felicidade. Sobretudo para eu poder viver com os amigos, lembrando os amigos que se foram e meus amigos de sempre que aqui estão prestigiando este ato. Entre os convidados para a sessão, os representantes da Ordem dos Advogados no Pará e no Rio de Janeiro. Eles esperam que esse ato simbólico seja o início para que seja instalada no Estado a Comissão da Verdade. Ainda não temos uma Comissão Estadual da Verdade. Deveríamos ter já há um ano, não temos. Espero que este ato sirva para sensibilizar as autoridades do Poder Executivo a criar por lei uma Comissão Estadual da Verdade, a exemplo da Comissão Estadual da Verdade que funciona no Rio de Janeiro. Aqueles que descendem das pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar esperam que nós possamos fazer um ajuste de contas com a história, possamos recontá-la até para devolver a dignidade a essas pessoas. É muito importante que a população saiba, sobretudo, né, as novas gerações saibam como foi esse mecanismo, como isso se deu, né? Por que essas pessoas, né, esses parlamentares, esses governadores foram perseguidos e perderam seus mandatos outorgados pelo povo. Então, criar uma comissão da verdade aqui no Pará vai contribuir em muito para o aperfeiçoamento da democracia brasileira. A seguir, você vai ver que os servidores públicos voltaram à sala de aula para aprender como identificar fraudes em licitação. Não sai daí que a gente volta já já. É da sua conta, Pará. É grande o número de processos no Tribunal de Contas do Estado contra prefeitos por improbidade administrativa. Os motivos de tantas falhas vão desde a falta de assessoria técnica até a má aplicação dos recursos públicos. O Tribunal de Contas do Estado está atento a todas essas irregularidades. Antes de punir, o TCE convoca os prefeitos para um diálogo e, por isso, o tribunal realizou mais um ciclo de aperfeiçoamento
da gestão pública. O ciclo de aperfeiçoamento da gestão pública reuniu prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. Em tempos de vigência da Lei da Transparência e quando a sociedade se mostra mais interessada em saber onde os governos aplicam os recursos públicos, os gestores ficaram atentos à palestra sobre, por exemplo, prestação de contas, fechamento de convênios e improbidade administrativa. É importante o tribunal mostrar que caminhos devem ser adotados, até porque uma improbidade administrativa hoje traz consequências nefastas, danosas para a vida pública, para o gestor, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, enfim. Quem propôs a realização do encontro foi o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Nelson Chaves. A iniciativa surgiu após a constatação no TCE de que os erros acontecem nas administrações públicas por falta da orientação e de aperfeiçoamento dos prefeitos. Tudo aquilo que vai convergir para a boa utilização do recurso público, as afinidades são imensas, então nosso objetivo é comum. Nós temos a tarefa de fiscalizar, eles têm a tarefa de executar, mas nós todos temos que lutar unidos para que o erro, se ocorrer, porque todos somos humanos, provavelmente erraremos, mas sejam os mínimos possíveis. Essa aproximação com o Tribunal de Contas do Estado nos dá a possibilidade de alinhar melhor nossa gestão, que a gente encontra no tribunal exatamente esse perfil, não de punir, mas de orientar, de ensinar para que nós possamos acertar cada vez mais a nossa gestão no nosso município. Toda vez que o recurso é aplicado corretamente, ele é devolvido para a população em obras e serviços, que é o mais importante de tudo. Então, eu acho que o evento hoje está cumprindo o seu papel, ou seja, o seu objetivo, e o tribunal cumprindo o que a Constituição determina. Superfaturamento, cartas marcadas, maquiagem em planilha. Estes são alguns tipos de fraudes encontradas em licitações. Para que os servidores públicos que participam de comissões licitatórias fiquem mais atentos na hora de contratar empresas, o TCE, através da Escola de Contas Alberto Veloso, promoveu um curso técnico sobre como fazer uma licitação e como reconhecer indícios de irregularidades. Apostila e caneta na mão e muita atenção. Servidores do Tribunal de Justiça voltaram à sala de aula para aprender sobre licitação. Um dos pontos do curso é a prevenção de irregularidades no processo licitatório, com as contratações desastrosas para os cofres públicos. Isso aqui, na verdade, é um mecanismo que se usa para evitar, que se haja esse desvio do dinheiro público. A licitação, a ideia dela é essa. Mas mesmo assim, a gente sabe que existem situações em que, desde a própria licitação, você tem desvio do dinheiro público. Então, o instrumento que era feito para poder ser positivo acaba se tornando negativo de algumas maneiras. Gastar cada vez menos e fazer cada vez mais. E o Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com o Tribunal de Contas, estão de parabéns porque estão procurando efetivamente levar a sério essa ideia de que o dinheiro é de todos. Chega a 5 mil o número de processos analisados por auditores do Tribunal de Contas do Estado por improbidade administrativa. Grande parte foi gerada por fraudes em licitações, como o superfaturamento, carta marcada para privilegiar empresas e também a adulteração de propostas comerciais, o famoso jogo de planilha. O curso foi ministrado pelo auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Roberto dos Reis. Um dos exemplos citados para uma visão prática do assunto foi o escândalo na Assembleia Legislativa envolvendo fraudes em licitações. O escândalo da Assembleia para a administração pública estadual provavelmente deve ter sido um divisor de águas, Enquanto Tribunal de Contas, nós sempre tivemos a preocupação e o cuidado de termos a análise bem detalhada dos processos licitatórios ao longo do processo de auditoria. E a partir de lá, as comissões com certeza passaram a ter um cuidado maior. A partir daí que nós estamos capacitando todos os servidores, dentro da medida do possível, para dar uma formatação, dar uma formação mais técnica para eles terem o cuidado nesse tratamento. No próximo dia 26 de março, o TCE, através da Escola de Contas, promoverá o curso de prestação de contas de convênio. Será destinado aos servidores da Prefeitura de Santarém. O palestrante será o analista de controle externo do TCE, Antônio Roberto Gomes. Mais informações pelo telefone 3212-2005.
Ficamos por aqui. Em tempos de lei da transparência, é importante a participação da sociedade no acompanhamento das ações da gestão pública. E você pode ter acesso às informações sobre as prestações de contas dos governos e sobre a execução das políticas e programas. É através do portal do TCE, no endereço www.tce.pa.gov.br. Acesse o link, fale conosco e participe. A gente se encontra na próxima sexta-feira, às 7:45 da noite, aqui na TV Cultura, com a notícia que é da sua conta Pará. Até lá, tchau!